Bora falar agora sobre um enorme descontão a que terá direito o Flamengo em sua folha salarial. Você sabe que o Flamengo é o clube que mais gasta no país, certo? 35 milhões de reais por mês. A expectativa é de que para o próximo ano, com a saída de apenas 2 atletas, essa folha já seja reduzida em 3 milhões e 100 mil reais. Tudo porque o Davi Luiz custa 1,5 milhão de reais por mês e o Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil. O Gabigol tá fora, não fica, o Davi Luiz tem contrato só até 31 de dezembro e não faz parte dos planos da maioria dos candidatos à presidência do Fla. Você sabe que no dia 9 de dezembro, Rodrigo Dunch, Maurício Gomes de Matos e também o BAP disputam a condição de presidente para substituir o Rodolfo Landim. Com a confirmação das duas saídas do Davi Luiz e do Gabigol, o Flamengo economiza, mas pretende reutilizar essa grana na chegada de um jogador mais importante. Daria, por exemplo, para pagar o Oscar, que hoje ganha 11 milhões de reais por mês na China. Sabe que para vir ao Brasil vai precisar se adequar a uma outra realidade, mas vai pedir no mínimo uns 2 milhões de reais mensais. Já o Evander, que já foi alvo do Flamengo em outros momentos, só que você economiza com o salário por temporada de Davi Luiz e Gabigol, estamos falando de mais ou menos 40 milhões de reais, o preço para aquisição do Evander giraria na casa dos 54 milhões de reais. Você economiza com a saída de 2 atletas e banca de forma parcelada a compra do Evander. E você, o que pensa sobre os 2 jogadores que eu citei e a folha salarial do Flamengo? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1, mesmo jogando com um a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. É isso mesmo. Novamente o Atlético Mineiro dando um mole absurdo. E sejamos francos, o Atlético Mineiro não mereceu em nenhum momento conquistar esse título. Eu estou falando do jogo de hoje, da final. Mesmo com um a mais, não tirou proveito em nada, muito pelo contrário. Um time muito pragmático. Acho até que a expulsão acabou ajudando o Botafogo, porque o Atlético Mineiro tinha uma estratégia de jogar super fechadinho e com um a mais ele se viu obrigado a sair para o jogo. E quando você sai para o jogo contra esse forte time do Botafogo, é muito difícil você segurar. E aí o Luiz Henrique conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo e minutos depois sofreu uma falta dentro da área do goleiro Everson, que deu um mole absurdo no lance. Foi pênalti sim. E aí o Alex Telles bateu muito bem. No segundo tempo, o Vargas até diminuiu ali no comecinho do segundo tempo, depois ficou uma pressão danada, ataque contra a defesa, mas o Atlético Mineiro não conseguiu empatar o jogo, pelo contrário, acabou tomando o terceiro no finalzinho do Júnior Santos, que foi o artilheiro da competição. E vale ressaltar que, pelo menos para o futebol carioca, esse título do Botafogo foi muito bom. Nos últimos 3 anos, 3 cariocas venceram a Libertadores. 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 o Botafogo. Quem será o campeão de 2025? A gente não sabe, mas obviamente o Botafogo chega como um dos favoritos, o Flamengo chega como um dos favoritos, a ver quem será campeão. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que esse título do Botafogo mostra para essa atual diretoria que eles precisam melhorar em muita coisa. Enquanto nas redes sociais eles enchem a boca para falar que nos últimos 6 anos o Flamengo venceu 4 cariocas, sério, coisa patética. Fizeram um recorte de 6 anos para falar de conquista de campeonato carioca, que o Flamengo tem mais de 30. Para que isso? Parece até o uso da máquina na eleição. Por que vocês não falam que nos últimos 6 anos o Flamengo só ganhou 2 brasileiros? O que é ridículo. Inclusive, um brasileiro foi conquistado após o jogo do Flamengo e os jogadores e a comissão técnica, o Rogério Ceni, olhando no celular, torcendo contra o Internacional. Patético isso. Patético. E hoje a gente pôde ver Rodolfo Landim e Rodrigo Dunch, que nunca ligaram para o Sub-14, apareceram em jogo do Sub-14 para ficar levantando taça. Que coisa patética, gente. Patético. Patético. Teve até uma pessoa, vou dizer o nome aqui, Bruno Trink, que ele postou o seguinte: presidente Rodolfo Landim, em reunião com um certo grupo político do Flamengo para tentar alinhar apoio, disse com todas as letras que queria ver todos os cariocas fortes. Só falta o Vasco, presidente. De maneira irônica ele postou isso aqui. Mas é óbvio que para ele postar isso aqui, porque ele viu o Rodolfo Landim dizer isso. É ridículo. É ridículo. O Flamengo nos últimos anos tem passado vergonha. Esse ano ganhou a Copa do Brasil e parece que pronto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não tá tudo bem, não tá tudo ótimo.
O Flamengo vai entrar em campo contra o Internacional apenas para cumprir tabela, poderia estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. A participação do Flamengo na Libertadores esse ano foi ridícula. Foi ridícula, foi vergonhosa. O Flamengo na fase de grupos passou em segundo, aos trancos e barrancos, na última rodada. O Flamengo foi eliminado para um fraco Peñarol, que foi amassado pelo Botafogo e se tornou campeão. O Flamengo deveria estar com vergonha pelo alto investimento que faz nos últimos anos e não tem conseguido sucesso. 2023 não conquistou nenhum título, 2024 ganhou a Copa do Brasil. E para mim, sim, é título de consolação. Fico muito feliz pelo Felipe Luiz, que fez um ótimo trabalho desde a chegada dele. Agora, dizer que o Flamengo vai bem, peraí, isso é patético. Repito, Rodolfo Landim, você deveria estar com vergonha do Flamengo nos últimos 2 anos. Ridículo. Ah, mas o Botafogo é campeão por conta da SAF. Não! Sabe por quê? Vários jogadores o Botafogo contratou sem precisar fazer alto investimento. Igor Jesus. Vamos lá. Bastos, o zagueiro. Barbosa, zagueiro. O John, o Botafogo comprou, mas foi um custo barato. Vários jogadores. E o Luiz Henrique, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, o Flamengo não quis comprar, só queria por empréstimo, por entender que era um risco muito alto. O Botafogo foi lá e comprou. Ah, o Thiago Almada eu não vou botar na conversa, porque o Thiago Almada veio para o Botafogo para ir para a Europa. O Flamengo não tinha a possibilidade de oferecer o Thiago Almada essa chance de voltar para a Europa. Não tinha como. Então, para ser justo, eu nem boto o Thiago Almada na conversa, mas o Luiz Henrique eu boto. Porque o Flamengo teve a oportunidade de fazer investimento lá no Real Betis, mas só queria por empréstimo. O John Textor chegou, pagou, viajou, conversou pessoalmente. O Flamengo nunca viajou para conversar pessoalmente com o Luiz Henrique. Sabe por quê? Foi um erro de avaliação, por entenderem que o jogador não valia o risco. E tá aí a resposta. É capaz de Luiz Henrique ser eleito o melhor jogador da Libertadores de 2024. Ah, mas o Alcaraz valeu a pena. Até agora não. Bom, enfim. Dito isso, finalizar nosso vídeo aqui falando do Wesley, porque essa atual diretoria tem um planejamento para vender o Wesley no meio da próxima janela de transferência. Isso foi tudo alinhado com os representantes do atleta. E a ideia é vender o jogador por 30 milhões de euros. Recentemente, o Flamengo ia vender o Wesley para a Atalanta da Itália com números que poderiam chegar a 20 milhões de euros. Na ocasião, o Wesley não gozava de um prestígio tão grande como é agora, não fazia boas partidas, revezava entre ser titular e ser reserva com o técnico Tite, mas acabou que a negociação não foi para frente, porque na época o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário e a Atalanta acabou desistindo do jogador. Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do Flamengo. O que achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.